Boa noite, amigos da Fogo Porto Alegre. Boa noite a todos que estão conectados conosco. Estamos iniciando mais uma live da Igreja Fogo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Luiz Roberto Prestes. Eu faço parte do Ministério Igreja Fogo para as Nações do apóstolo Marcos Fernando. Estamos aqui em Porto Alegre trabalhando, crendo num mover de Deus e manifestando o amor de Deus a todos que querem e a todos que sonham com um futuro em Cristo Jesus. Estamos trabalhando, estamos vendo o sobrenatural de Deus acontecer, estamos esperançosos, estamos com boa expectativa e apesar de todas as coisas que os tempos estão nos impondo pela pandemia, mas podemos ver a bondade de Deus ainda, nos cuidando, nos protegendo. E hoje à noite nós queremos falar sobre o lugar. A palavra de Deus nessa noite vai te instigar a te perguntar a ti mesmo, em que lugar você está em Cristo Jesus? Ou em que lugar você está em Deus? O título é Em que lugar eu estou em Deus? É bom eu fazer essa pergunta para mim mesmo, porque quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, eu estou dizendo para Deus, como tu está me vendo? Porque o apóstolo Paulo diz que se ele mesmo se julgasse, ele não seria julgado. Quando nós somos julgados por nós mesmos, é lógico que nós vamos fazer um julgamento tendencioso ao nosso favor. Mas quem nos julga é Cristo. Quem vai no último dia te dar a sentença, a favorável ou o contrário, vai ser Cristo. Mas até então, os homens nos julgam, você mesmo te julga, o mundo te julga, todos nos julgam. Mas nessa noite não, a palavra não é sobre julgamento, a palavra é sobre presença de Deus e a voz de Deus. Então eu quero que tu já esteja preparando teu coração para aquilo que Deus quer fazer no teu coração nessa noite. Deus está te chamando para a presença. Deus está te chamando para a comunhão. Deus está te chamando para a salvação. Deus está te chamando para um crescimento nele. Você pode dizer assim, mas como assim? Eu já sou cristão, já nasci de novo, já sou batizado, até oro em línguas, tudo bem. Tudo isso é bom e é necessário, mas é pouco. É pouco por aquilo que Deus quer fazer. Amém? Então vem comigo agora no Salmo 91. Quero trazer uma palavra rápida, porque eu quero estar orando por todos que estão enfermos. Desculpa, porque há muitas necessidades no nosso meio. Há muitas pessoas doentes, muitas pessoas nos hospitais, alguns se recuperando, outros em dificuldade, e nós precisamos orar. A igreja de Cristo precisa estar ligada no que Deus quer fazer. Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Até aqui, por enquanto. O salmista disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando lemos esse salmo, nós nos alegramos e devemos nos alegrar, mas nem sempre nós entendemos a plenitude, a profundidade disto. Quando o salmista diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está dizendo aquele que descobriu a presença de Deus vai descansar. Aquele que descobriu o lugar de Deus vai vencer o inimigo. E nessa noite eu quero falar sobre o descanso em Deus.
Porque o descanso em Deus, ele te dá uma certeza da vitória. O descanso em Deus, ele te dá uma capacitação para vencer as tribulações do dia a dia e desse mundo. Então, o salmista, quando ele falou isso, ele tinha plenitude do entendimento, que ele ia se esconder não nas alturas físicas, mas nas alturas em Deus. E hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando descobrir o que é esse esconderijo do Altíssimo, para que nós possamos descansar. Se você não está descansado, você não encontra a paz que Cristo quer nos dar. Ele diz lá no capítulo 14 de João: eu vou para o Pai preparar um lugar e voltarei. E já no capítulo 16 ele fala sobre: eu vos dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Então, nós precisamos compreender essa paz, entender. Sabemos que o autor da paz é Jesus, mas não conseguimos acessar essa paz em Deus, porque o nosso coração está aflito, a nossa alma está atribulada, o salário está pouco, a conta bancária está baixando, a enfermidade vem, todas essas coisas. Mas eu não quero falar disso, porque isso todo mundo fala e nós já falamos aqui. Eu quero falar sobre como tu acessar esse lugar de descanso. Esse lugar de descanso é um lugar onde o inimigo não chega. O esconderijo do Altíssimo é onde o diabo não consegue acessar o teu homem natural. Quando tu está no esconderijo do Altíssimo, o dardo de Satanás não te alcança. As artimanhas que ele prepara para ti não tocam em ti, porque você conseguiu entrar no descanso de Deus. E isso parece fácil, e é fácil ao ponto quando tu já chegou a esse entendimento. Mas enquanto nós não chegamos a esse entendimento, é complicado, porque nós temos parte humana e parte espiritual. E eu me arrisco a dizer que nós temos mais humano do que espiritual. E esse é o problema. Aí reside todo o problema dos cristãos. Eu já nem falo daquele que não é cristão. Estou falando agora para nós que queremos o mais de Deus, queremos o sobrenatural de Deus, queremos andar em Deus. Deus não vai te pedir que tu fique num templo 24 horas. Isso é impossível. Tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que cuidar da casa, se tu for esposa e dona de casa, se tu tem um emprego, tu vai ter que cumprir o teu horário. Então, como tu vai... E se tu for autônomo, tu também vai ter que trabalhar mais do que se for empregado. E como tu vai ter esse tempo para com Deus? Por isso Deus não faria uma coisa tão complicada para nós. Deus deixou um acesso para todo ser humano. A cruz. A cruz é o meu acesso ao descanso. A obra da cruz, ela me dá a suficiência para compreender o amor de Deus e receber desse amor mesmo na turbulência. Mesmo nas perdas que possamos ter na caminhada. Mesmo na cilada que às vezes o diabo apronta e nós caímos. Nessa noite eu estou falando de um descanso muito além disto. Um descanso muito além até mesmo da morte. Porque a morte não é o fim para o cristão. A morte é uma transição. Mas eu estou aqui hoje não para falar de morte, para falar de vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Ninguém nos dias de hoje vai conseguir vencer o pecado, vencer as tribulações, se não tiver entendimento e acesso a esse descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, aí está me falando de um lugar inacessível para o homem humano, para o homem natural, para as ações do inimigo, para o dardo de Satanás. É um lugar que só entra a presença de Deus. Se tu está nessa presença, você está envolto nessa glória. Você estará envolto
nessa presença aí, o inimigo não vai te alcançar. O inimigo não vai conseguir bombardear a tua mente, e aí a tua alma vai estar aquietada, e aí o teu espírito consegue acessar o Espírito de Deus, daí tu ouve a voz de Deus, daí tu consegue entender o próximo passo. Eu quero que tu venha comigo em Hebreus capítulo 3. Eu quero estar falando sobre isso e logo nós já vamos estar orando e abençoando todos que estiverem nessa live. Eu quero te dizer que esta paz está à tua disposição. Esse descanso em Deus está à tua disposição. É possível. É possível tu ouvir a voz de Deus no meio de uma rua tumultuada, no meio de um shopping onde todos estão, cada um buscando seu próprio interesse. É possível tu ouvir a voz de Deus dirigindo o teu carro nesse trânsito conturbado que nós temos. É possível tu ouvir a voz de Deus em meio à turbulência do dia a dia. Mas você tem que acessar esse descanso. Se você não acessar esse descanso, você não vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir outra voz, vai ouvir a voz da tua alma que está inquieta. E para que a tua alma se aquiete, tu precisa acessar esse descanso. Amém? Hebreus 3, do 10 até o 11. Vamos ler do 8, porque aqui está falando sobre crer. Amém? Hebreus 3, 8 diz o seguinte: não endureçais vosso coração, como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Algumas versões diz descanso. Aqui, veja que aqui o autor de Hebreus está falando sobre as pessoas que endureceram o coração, não atentaram, viram. Aqui o povo de Israel tinha visto a glória de Deus no deserto, andado com Deus, viram as maravilhas que Deus tinha feito, mas eles tentaram Deus. Veja aqui eu quero que você atente uma coisa. O autor de Hebreus não está dizendo que eles tentaram Moisés, eles tentaram Deus. E quando tu endurece o coração, a verdade que estão te trazendo na congregação, a verdade que estão falando para ti sobre a mensagem que estão te trazendo, quando você endurece e diz: não, mas eu não entendo assim, eu acho que é assim, você está correndo um sério risco. Se o teu acho estiver errado, você estará tentando a Deus. Agora você pode estar dizendo: mas eu acho que o preço está falando aí também não está correto. Tudo bem, você tem o direito de achar, mas eu te previno de alguma coisa. Pensa bem. Pensa bem para que tu não esteja endurecendo teu coração. E como esse povo aqui, que é o povo escolhido de Deus, não conseguiram entrar no descanso porque provocaram a ira de Deus. Aqui eles provocaram um homem, Moisés. Só que esse homem estava sendo dirigido por Deus. Tinha uma incumbência de Deus para tirar aquele povo do Egito. E o povo endureceu o coração. Então é o que mais faz com que nós não entremos no descanso, é um coração duro, um coração contumaz, um coração disposto a errar. Um coração que está disposto a acertar. Ele, quando ele erra, ele vem uma tristeza, vem um abatimento, e ele se volta para Deus, e o Espírito Santo vem e traz a verdade, e ele se retrata com Deus e recomeça. Esse é um coração segundo Deus. Mas quando nós temos um coração segundo a nossa natureza, nós nos fechamos no nosso entendimento, nos isolamos daqueles que estão nos trazendo a verdade, e fechamos nosso coração. A gente pensa que está fechando o coração para aquela pessoa, mas nós estamos fechando o coração para Deus. E daí não entramos no descanso. Qualquer dardo atinge a nossa alma, porque não estamos no esconderijo. Não acessamos essa presença.
Então nessa noite eu quero te encorajar. Começa a repensar a tua vida. Como é em que estado nós estamos em Deus? Ou em que estágio, se você quiser usar outra palavra. Nossa vida, ela é uma escala em Deus. Quando tu acessa um lugar mais agradável ou mais excelente em Deus, o Senhor te dá mais incumbência, te confere mais talentos para te cuidar, para te gerenciar. Quando Ele te confere mais talentos, Ele aumenta a tua capacidade para que tu possa cumprir com o propósito. Deus não dá nada para nos puxar para a terra. Deus tem tudo que Ele nos dá é para nos levar para perto dele. Então, se Deus está tratando de ti, te alegra. Se Deus está te trabalhando, se você sente o torniquete apertando, te alegra porque Deus tem propósito. Deus não... Uma vez eu nunca esqueci disso, uma irmã que cuidava de nós quando recém chegamos na igreja, ela dizia assim: Prestes, ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Se estão atirando pedra, te alegra porque tem fruto. Então o inimigo também tenta te puxar, mas Deus não, Deus tenta trabalhar a tua natureza. Amém? Tá entendendo? Tá pegando o mistério, então se alegra. Quero encerrar no Salmo 95. No Salmo 95, ele fala a mesma coisa que aqui. O autor de Hebreus, ele simplesmente se reportou a esse salmo. Nós precisamos compreender isso aqui. Salmo 95, agora deixa eu achar o Salmo 95, parece que fugiu da minha Bíblia. Aleluia. 95, 7. 95, 7 diz o seguinte: porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provocaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. E agora vem o 11, que é para nós fechar essa mensagem. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Queridos, querida, quero dizer assim para vocês. Deus está chamando pessoas para comunhão com Ele. Deus está procurando homens e mulheres, jovens e crianças, que abram mão da sua vontade e se rendam ao chamado. Os dias são difíceis, estamos nos últimos dias e precisamos acessar essa presença, acessar esse descanso. Se hoje tu está ouvindo essa voz, não endureça o teu coração, porque é necessário deixar o Espírito Santo trabalhar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus ao ponto de tu estar indo numa direção e Ele te mandar para outra. E isso não é coisa do outro mundo. Isto é a ação do Espírito Santo numa pessoa. Amém? Você pode estar dizendo, a voz que eu ouço é pela palavra. Tudo bem, a palavra de Deus é uma voz verdadeira. Mas Deus fala de diversas maneiras. E Ele fala no interior do coração do homem. Ele fala em voz audível. Ele fala em sussurro no teu interior, para que tu não erre o caminho. Nessa noite eu vou orar para que Deus dê experiência para ti nessa madrugada, ou agora mesmo, se você vai ouvir, você vai compreender o chamado de Deus, você vai entender o que é acessar ao descanso, você vai compreender que não é porque tu está passando por uma tribulação que Deus te esqueceu de ti. Ele está falando contigo, mas a tua alma está aflita, a tua alma o teu coração está nervoso,
o dia a dia te pegou nessa conturbação e você não consegue acessar o descanso. Eu poderia falar de Mateus 11:28, que é onde Jesus diz, vinde a mim. Ele fala ali, encontrareis descanso para as vossas almas. Mas tem um detalhe ali que nós precisamos aprender. Quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora te pegou. Manso e humilde de coração. E o que menos nós vemos pessoas nos dias de hoje é manso e humilde. Nós vemos pessoas brabas, pessoas nervosas, pessoas revoltadas, pessoas fazendo olho por olho e pessoas se achando. E nesses dias Deus está procurando pessoas que não se acham, mas pessoas que deixem Ele te achar. Nessa noite Deus vai te pegar pelo Espírito Santo. Você vai ouvir uma voz. E aí quando você ouvir essa voz, você vai dizer que nem o menino Samuel, que foi 3 vezes a Eli. Até que ele disse, olha, se ele te falar de novo, tu diz, eis-me aqui, Senhor. Nessa noite o Senhor vai falar com muitas pessoas. E Ele espera que nós venhamos a dizer, eis-me aqui. Feche teus olhos, vamos orar, eu quero te abençoar nessa noite, quero profetizar sobre a tua vida, um descanso, um entendimento em Deus. E esse entendimento em Deus, só Jesus que pode dar. Não existe outro caminho. A cruz é suficiente. Se você está colocando outro fundamento, eu sinto muito, não vai dar certo. Pode até por um momento tu fazer uma ajuda e conseguir te equilibrar por um momento, mas na primeira pisada que der no teu calo, você desaba, porque aí o Espírito Santo não está agindo. Mas nessa noite, o Espírito de Deus, ele mexeu no meu coração para te dizer essa palavra. Descansa nele, aceita esse descanso, aceita a obra da cruz e viva para Deus. Não viva mais para ti, viva para agradar a Deus. E você vai ver como você vai ouvir a voz de Deus e vai entender que é simples acessar o esconderijo do Altíssimo. Feche teus olhos agora. Pai, nessa noite nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua presença, nós colocamos diante de ti, Pai, as nossas vidas, nós te pedimos perdão, Pai, que muitas vezes no dia a dia nós nos envolvemos com muitas coisas, Pai, e deixamos de entrar no teu descanso. Não é que tu queira que nós venhamos a parar de trabalhar, Pai. Tu quer que nós trabalhemos mais ligado em ti. Tu quer que nós desempenhamos as nossas funções mais conectado com a tua presença e com o teu Espírito. Eu oro, Pai, ligando todos que estão ligados nessa live diante de ti agora, no teu altar, pela presença do teu Espírito. Entra em cada lar, Pai, em cada lugar. Senhor, nessa noite eu me coloco junto com a igreja que está junto comigo aqui, para manifestar o teu amor, Senhor. Entra nos hospitais, entra nas casas de idosos, nos lares de idosos, onde há uma enfermidade, onde há uma dificuldade. Cura as famílias, Pai, ajusta as famílias nessa noite, em nome de Jesus. Pai, que haja descanso, que haja a vitória do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, que esta palavra fique fazendo vida no teu coração e na próxima quarta-feira já estaremos juntos de novo. E no próximo sábado às 20 horas também estaremos. E em breve estaremos nos reunindo fisicamente e teremos um endereço aqui do nosso lugar de descanso, um lugar de encontro. Mas Deus não está limitado a um prédio, a um estabelecimento. Deus está procurando homens e mulheres que amem a presença dEle, busquem a presença dEle e falem da presença dEle. Amém? Deus te abençoe.